Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui que vos fala é o professor Mário Matos, né? E nós vamos falar hoje sobre proteínas, tá? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, nós vamos falar inicialmente das funções exercidas, né, pelas proteínas. Então, nós vamos ver que nós podemos dizer que elas têm função estrutural, elas vão ter função de defesa, elas vão ter funções de transporte, elas vão ter funções relacionadas a acelerar reações químicas, como enzimática, elas vão ter funções relacionadas a o que a gente pode falar sobre função hormonal, reparadora, entre outras. Então, vamos falar inicialmente, né, dos aminoácidos, que serão monômeros. No caso, serão substâncias simples que podem ser absorvidas, né, pelo nosso intestino. Então nós vamos observar que eles podem ser de dois grupos, né, de dois tipos: os essenciais que no caso são aqueles que não podem ser produzidos pelo nosso corpo e devem ser ingeridos. Tem que compor a dieta. Já a gente vai ter outro grupo que vai ser chamado de naturais, e alguns, né, autores colocam como não essencial, mas querendo ou não, todo aminoácido vai ser essencial. Eles vão ser produzidos pelo próprio corpo. A partir dos aminoácidos essenciais. Nós vamos observar que existe, né, uma estrutura interessante, né, dentro dos aminoácidos, que vai ser uma estruturazinha mais ou menos assim. Então, desse lado, nós vamos ter uma amina. Desse lado, nós vamos ter uma carboxila. E aqui em cima, nós vamos ter um hidrogênio, onde nós podemos fazer aqui uma ligação. E aqui embaixo, nós podemos fazer uma outra ligação, onde nós vamos chamar a atenção para o seguinte: nós vamos ter um R, que vai ser um radical. Então nós vamos observar que esse carbono aqui, ele pode ter um comportamento, né, de ser chamado de carbono quiral quando ele apresenta ligações com
elementos diferentes ou o chamado carbono não quiral quando repete um dos elementos. No caso, temos a glicina, que é um aminoácido que tem como radical um hidrogênio. Então, ele passa a apresentar essa estrutura de um carbono não quiral. Então, como exemplo, tá, de aminoácidos que a gente pode adquirir pela dieta, nós vamos ter, né, a fenilalanina, que é encontrada em alguns alimentos, e essa fenilalanina, por ser um aminoácido essencial que é ingerido no nosso corpo, será, né, transformado em tirosina, e a gente vai observar que esse aminoácido ele vai fazer parte, tá, da composição dos hormônios que fazem parte da tireoide. E em relação ao carbono quiral, né, chamando a atenção aqui, ou não quiral, nós vamos ter esse carbono central aqui que compõe a estrutura geral dos aminoácidos. Dando continuidade aqui, a gente vai falar em relação às estruturas de uma proteína. E aí nós vamos chamar a atenção inicialmente para a chamada estrutura primária, onde nós podemos ilustrar assim. Seria, né, a estrutura básica a partir da união de aminoácidos. E vale ressaltar que quando nós vamos unir, né, aminoácidos, nós vamos fazer, né, uma síntese por desidratação, onde, tá, a gente teria uma estrutura mais ou menos assim. Eu teria um aminoácido A, que apresenta o COOH, que é a carboxila, e um outro aminoácido, tá, que eu vou botar aqui H2N, aminoácido B, onde, a partir da saída, tá, de uma molécula de água, aonde a carboxila perde um OH, mais um hidrogênio do outro aminoácido, fazendo com que tenhamos uma molécula de água, H2O. Peço desculpas por o sinal não tá, o número não tá pequeno, mas a gente pode reduzir aqui. A mesma coisa acontece aqui em cima. E aí, nesse caso, toda vez que sai uma molécula de água, você terá a formação de uma ligação peptídica entre os aminoácidos. Existem umas regrazinhas, né, umas formulazinhas que normalmente se chama atenção, que o número de ligações peptídicas pode ser o número de aminoácidos menos 1, ou quando dois aminoácidos vão se unir, o número de moléculas de água é igual ao número de ligações peptídicas, beleza? Então, voltando para cá, a gente vai ter o seguinte. A estrutura
tá? Que também a gente pode chamar a atenção, vai ser a estrutura secundária. E nesse caso, essa estrutura secundária, ela pode ser caracterizada, tá? Então, estrutura proteica, agora secundária. Geralmente a gente caracteriza, né, esse tipo de estrutura como sendo, tá, uma estrutura em espiral. Então, você vai ter mais ou menos uma estrutura assim. Os aminoácidos, eles vão originar uma estrutura em espiral. Seria mais ou menos assim, tá? E aí nós vamos observar que essa estrutura, junto com a estrutura primária, ela vai ser comum, tá, a todas as proteínas. Comum a todas as proteínas. Já a estrutura terciária, a gente poderia chamar a atenção aqui, ela já vai ser uma estrutura que apresenta uma forma específica para cada proteína e também funcional. É muito comum, tá, a gente utilizar uma forma onde essa proteína ela vai ter uma estrutura específica, tá? E ela vai ter contornos aonde é interessante, porque a forma dessa estrutura vai denominar a sua função. Então, você vai ter, tá, forma e função, desculpa, aonde, para se manter essa forma, nós vamos encontrar normalmente estruturas assim, que a gente chama de pontes de bisulfeto ou pontes de disulfeto. O que é interessante é que é exatamente essas pontes que darão forma específica à proteína e que normalmente vão ser quebradas, causando desnaturação. A quebra causa desnaturação da proteína. E isso pode ser em virtude de uma temperatura alta ou também relacionado a alterações de pH. Então, nós vamos observar que nós temos uma estrutura primária, união de aminoácidos, uma estrutura secundária, forma em espiral. Deixa eu acrescentar aqui. Forma em espiral. E essa primária e secundária serão comuns a todas as proteínas. E aqui a gente vai ter a estrutura terciária, que passa a ter uma forma mais específica, tá? A gente poderia até mostrar que essa forma também vai ser importante para a estrutura de um anticorpo, como também para a estrutura de uma enzima, tá? Só que a gente vai chamar a atenção agora para uma estrutura, tá, que é chamada de quaternária. E eu poderia chamar a atenção especificamente para a hemoglobina, que é uma proteína de transporte
que vai ser formada por mais, né, de um tipo de proteína. E além disso, ela vai ter uma estrutura que vai apresentar a presença de metais. Como a gente pode chamar a atenção aqui para o ferro. Então a gente vai ter em cada região dessa um ferro. E esse ferro tem como principal função transporte de gases. Então a gente vai observar que aqui eu teria, tá, duas ou mais proteínas, que é o que acontece na proteína quaternária. E essa proteína aqui, por ter, né, essa estrutura composta por mais de um tipo e também a presença de ferro, eu posso chamar isso aqui de proteína conjugada. Então, não só a forma garante a função, mas a presença também desses metais, que no caso será o ferro. Dando continuidade, né, a gente chega aqui às proteínas de defesa. Aonde a gente vai chamar atenção para as imunoglobulinas. E dentro dessas imunoglobulinas, nós vamos chamar a atenção para os 5 tipos que estão presentes no nosso corpo. Que serão as imunoglobulinas G, A, M, E e D. Nós vamos observar que elas são, né, proteínas que são produzidas a partir de uma estimulação. Então a gente tem um antígeno, que geralmente é reconhecido por algumas células, como as chamadas células apresentadoras de antígeno, ou especificamente, tá, por células que nós vamos chamar de linfócitos B, que no caso serão produtores dessas proteínas, as imunoglobulinas, que nós chamamos de anticorpos, que vão combater e vão gerar imunidade. Nós vamos observar que essas proteínas, né, as imunoglobulinas, elas geralmente vão ter uma forma, tá? Uma forma que lembra um Y. E além disso, ela vai ter, tá, algumas regiões, principalmente essas regiões que eu estou colocando aqui de cor diferente, elas serão regiões variáveis, que vai depender do antígeno em questão, que pode ser desde uma proteína estranha, como um veneno, tá? Como também uma proteína de um patógeno, um vírus, uma bactéria, um protozoário, um helminto. Então, esses tipos de proteínas vão ser proteínas de defesa específicas que só serão produzidas na presença de um antígeno. Por isso que a gente chama atenção para a questão das imunidades, né? A imunidade, tá, que a gente chama atenção, que é aquela que nós podemos chamar a atenção em relação à vacina, onde você tem o antígeno vivo ou atenuado, né? Antígeno não vivo, no caso, antígeno morto ou atenuado.
que vai gerar a chamada imunidade ativa. Porque ela vai estimular a produção de imunoglobulina de anticorpos. E nós vamos ter o soro, que no caso a gente já vai ter aqui, no caso, anticorpos prontos, que vai ser, no caso especificamente na picada dengue, de cobras, escorpiões, aranhas, aonde você tem agora a imunidade passiva, tá? Seguindo aqui, nós vamos ter as chamadas proteínas catalíticas, né? As enzimas. As enzimas são proteínas, tá? Que diminuem a energia de ativação de uma reação química, como também reduzem o tempo gasto pela reação. E aqui nós vamos ver que até hoje, né, a forma mais comum que aparece em prova, que pode ser cobrada, é a questão da enzima mais um substrato, que é uma substância aonde ela vai atuar. E aqui nós vamos observar que é muito comum, tá, a gente ter reações reversíveis, aonde eu tenho enzima versus substrato, né, ou com o substrato, e no final a gente vai ter aqui uma enzima mais um produto. O que a gente observa? A enzima, ela será sempre, tá? Ela será sempre igual, tá? Nesses processos, tanto que a gente pode até dizer que ela vai ser reaproveitada, tá? Enquanto que o produto, ele poderá participar de algum mecanismo dentro da célula, e as reações, elas serão reversíveis, tá? Como elas são específicas, a gente pode chamar atenção para a pepsina, que vai ter um tipo de protease. Nesse caso aqui, ela é importante porque ela vai precisar do HCl para ser ativada. E, obviamente, toda protease atua sobre proteínas dentro do nosso processo digestivo. E, no caso, o produto serão os aminoácidos, que no caso serão os monômeros, que podem ser absorvidos. E a gente vai ter várias outras, né, enzimas. Uma coisa interessante que a gente tem que chamar a atenção ainda aqui dentro das enzimas é referente, tá, a alguns fatores que vão interferir na ação dessa enzima. Então, a primeira delas, a gente vai chamar a atenção que é o seguinte: a estrutura completa é chamada de holoenzima. Nós vamos ter aqui uma parte proteica, que é chamada de apoenzima, mais uma estrutura que vai ser chamada de coenzima, que pode ser um sal mineral, pode ser uma vitamina e assim por diante. Mas uma coisa que a gente vai chamar a atenção é que a temperatura, ela tem um efeito importante, e é sempre bom a gente utilizar gráficos para demonstrar a ação, tá, da temperatura. Então nós vamos observar aqui o seguinte: é muito comum a gente ter um gráfico mais ou menos assim. Aonde, tá? Desprezem aqui embaixo, deixa eu só diminuir aqui assim. A gente vai observar que no início da reação, quando a temperatura ela vai aumentando, tá?
a nossa atividade enzimática ela é baixa, ela vai atingir um pico, tá? Um pico, aonde a gente vai chamar atenção exatamente para aqui, que é onde a gente tem o que a gente chama de temperatura ótima. Temperatura ótima, aonde nós vamos ter o máximo de atividade enzimática. No nosso caso, a nossa temperatura ótima ela gira em torno de 36 graus Celsius ou 36,5. Acima disso, como eu tinha falado lá naquela questão das pontes de sulfeto, nós vamos ter quebra dessas pontes de sulfeto. E aí você tem a desnaturação com alteração da forma, tá? Outra coisa interessante em relação às enzimas, que a gente também pode chamar atenção, é a questão do pH, que é o potencial hidrogênio iônico, que também vai ter um efeito, tá? E a gente vai chamar atenção aqui para o seguinte, que é um gráfico bem interessante, onde a gente vai notar que em relação ao pH, esse gráfico ele vai oscilar um pouco, tá? Devido ao seguinte. Se a gente pegar aqui e colocar o 0, copiar aqui, colocar bem aqui no centro o 7, copiar aqui também, e colocar aqui no final o 14, que vai ser exatamente a faixa, né, que o pH vai oscilar, abaixo de 7 neutro, ou abaixo de 7 ácido, no 7 neutro, no 14 básico ou alcalino. Então nós vamos observar que existem enzimas que vão atuar numa faixa mais ou menos, né, aqui no ambiente ácido. E a gente vai dizer que o pH ótimo dela, tá, vai ser em torno de 2, 2,8, que é exatamente a pepsina que a gente viu anteriormente, que vai trabalhar em pH ácido. Se eu copiar aqui e colocar ela aqui dentro de uma faixa, tá, próxima à neutralidade, né, em torno de 6,9, 6,8, eu posso colocar agora o pH, tá, de uma outra enzima, que vai ser a ptialina, que agora é a amilase salivar. E se eu copiar aqui e colocar bem próximo, tá, bem próximo aqui, aí isso já gira em torno de um 8, 8,2, eu vou ter uma outra protease agora, só que agora atuando em pH alcalino, que vai ser a tripsina. Então a gente tem aqui pHs ótimos, diferenciados, tá? Ácido, pepsina, neutro, ptialina e alcalino, pepsina ou tripsina. Então a gente vai observar que o potencial hidrogênio iônico ele também tem efeito, tá, sobre as nossas enzimas, no caso, as nossas proteínas que vão catalisar reações. E um outro fator também que vai ter uma ação sobre essas enzimas é um gráfico um pouco diferente, já que a gente nota que a temperatura e o pH são fatores que vão inibir a ação, né, até um certo limite ela atua, depois ela faz a inibição, que vai ser chamada de concentração do substrato. O gráfico ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma copiazinha aqui para facilitar. Ele vai ter assim, até um certo ponto,
a gente vai observar que a atividade enzimática ela aumenta, até que depois ela vai se tornar constante. Então, vamos supor que você dissesse, tá, que você tem um pH e uma temperatura ideal, mas você tem um substrato que a partir de uma certa quantidade você não terá mais enzimas em excesso, e sim uma quantidade X de substrato que essas enzimas elas poderão atuar. Se a gente colocasse aqui 1, 2, 3, 4, a partir de 4 substratos, essa enzima só poderá atuar especificamente sobre 4. Então ela se torna uma reação constante, tá? Continuando aqui, a gente chega, tá, à questão de transporte. Até já falei um pouco antes, né, a questão de enzimas, como no caso a hemoglobina, né, e também nós vamos ter as enzimas de transporte através da membrana. E aí a gente pode chamar aqui a própria hemoglobina, como nós vamos ter as permeases, que atuam na membrana, plasmática, especificamente na difusão facilitada, que é aquela que é mediada por uma proteína, né, que ocorre a favor de um gradiente de concentração e não há gasto de energia. Então, o transporte de aminoácidos e glicose é feito através disso aqui, tá? E a gente também, tá, para finalizar, a gente pode chamar a atenção para a ação hormonal das proteínas. E eu vou chamar a atenção aqui para a insulina, que vai mediar junto ali a algumas proteínas, como no caso a permeases, exatamente a entrada de glicose na célula. Então nós vamos observar que a insulina ela é produzida por células específicas do pâncreas, que no caso vai ser exatamente as chamadas células beta, que serão produtoras de insulina. E a gente pode chamar a atenção para aqui, para diabetes tipo 1, que é quando o nosso sistema imunológico, vai ser uma doença autoimune, vai destruir as células beta, reduzindo a taxa de insulina, fazendo com que o indivíduo seja insulino dependente. E aí, no caso, as chamadas proteínas reparadoras são aquelas proteínas que são, né, advindas de aminoácidos que vêm da nossa dieta e que vão reparar, tá, as nossas células. Só que eu esqueci, né, já ia finalizando aqui sem chamar a atenção, falta as proteínas estruturais, e eu vou chamar a atenção para a queratina, que vai compor a nossa epiderme, e a outra será o colágeno, que vai compor a estrutura do TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido ósseo, tá? E também o tecido cartilaginoso. Como também a gente pode chamar atenção para proteínas estruturais da própria membrana, como a permease ou proteínas integrais. Ok? Um grande abraço.